5 milhões de reais. Mais precisamente, 5.451.342,20 centavos. Esse é o dinheiro que eu tenho investido nos 7 fundos imobiliários que eu vou citar aqui nesse vídeo. E antes que você pense, caraca, esse cara tem muita grana, meu Deus, que massa. Eu preciso te dizer que eu invisto como diretor de gestão de carteiras. A diretora de gestão de carteiras aqui no Clube do Valor, a minha gestora de investimentos, e essa soma do valor investido nesses 7 fundos imobiliários para todos os nossos clientes. Beleza? Mas qual é o grande ponto aqui? Quais são esses fundos imobiliários e principalmente por que eu invisto neles? Esse ponto aqui pode mudar a forma com que você enxerga o mercado financeiro. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Não se apegue a quais são os fundos imobiliários, mas sim ao racional, a como eu cheguei neles. Beleza? E se isso interessa, assista esse vídeo aqui até o final, presta atenção nele. Se em algum momento você entender que ele te agregou alguma coisa, curte aí, te inscreve, aperta no sininho para ser notificado a cada publicação nova e vamos lá, tá? Primeiro ponto, tá? Como é que eu invisto em fundos imobiliários? E aqui eu quero explicar a minha estratégia a começar pelos primórdios. Por que eu criei ela? Tá? Então, primeiro ponto, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, lá no distante ano de 2013, eu não tinha nenhuma noção do que fazer para selecionar os fundos para minha carteira. Tanto é que minha primeira experiência foi comprar um único fundo, com todo o dinheiro que eu tinha para investir em fundos imobiliários, olhando só um único fator, que era o dividend yield do último mês, sem comparar com a média, sem comparar com a mediana, sem diversificar a carteira, sem fazer nada. Comprei um fundo sem nem saber que estava na renda mínima garantida, que é um período em que ele vai pagar um certo nível de proventos aí, não importa o que aconteça. E esse fundo despencou, tá? E eu acabei me ralando por todos os meus erros, né? Não diversifiquei, enfim, fiz tudo errado. Mas daí o tempo passou, eu virei gestor de investimentos, a gente começou a gerir carteiras aqui no Clube do Valor e em tudo que a gente faz aqui, na definição da alocação de ativos de cada cliente, na definição de seleção de ações, etc., a gente gosta de seguir modelos de investimento em valor e de forma quantitativa, que é um jeito de investir bem diferente do senso comum, bem diferente mesmo. Tá? O que a gente mais vê aí são ensinamentos, são sugestões, orientações para você olhar coisas qualitativas, como analisar a qualidade dos imóveis do fundo imobiliário, analisar a sua carteira, analisar vencimento de contratos, analisar não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, embora eu respeite muito quem enxerga investimentos dessa forma, eu sou um cara mais quantitativo, mais preto no branco, mais criar e seguir processos de forma sistemática, tá? E eu sou assim por quê? Porque eu acredito nas experiências que eu tive, eu vi exatamente isso, que investir somente com critérios qualitativos é abrir as portas para os vieses comportamentais, é abrir as portas para tomar decisão com base em medo, com base em ganância, com base no viés do enquadramento, com base no viés da ancoragem, e enfim. O grande resumo aqui é que quando você investe de forma enviesada emocionalmente, você comete erros. Eu não estou dizendo que você invista sim, mas que quando você olha dados qualitativos, muitas vezes você deixa passar aí bons cases de valor. Eu falo mais sobre isso num vídeo chamado Por que eu não sigo o Buy and Hold? E lá eu expliquei bem melhor todos esses pontos, beleza? E antes de seguir aqui, eu quero te perguntar, você hoje é um cara que segue critérios mais quantitativos ou mais qualitativos na hora de investir em fundos imobiliários? Comenta aqui. Mas aí seguindo, falando sobre a minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários, né, o nome dessa estratégia é a estratégia S-Rank. Essa é uma das 4 estratégias que eu ensino no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Ela foi uma estratégia muito baseada nos ensinamentos desse livrinho aqui, ó. O pequeno livro que vence o mercado, ou em português, a nova tradução, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, que é um livro que fala sobre investimento em valor de forma quantitativa, olhando 2 indicadores. E é o que a gente faz com os fundos imobiliários, tá? Então, como é que funciona a estratégia? Primeiro, a gente roda filtros para tirar alguns fundos imobiliários. Então, a gente roda um filtro de liquidez para excluir fundos imobiliários que têm uma baixa liquidez, que tenham menos de R$200 mil por dia de negociação. A gente roda filtro de estabilidade para tirar fundos imobiliários que possuem uma discrepância no dividend yield, comparando a média com a mediana dos últimos 12 meses. A gente coloca filtro de tipo para remover fundos imobiliários de incorporação e desenvolvimento e filtro de idade para olhar apenas para os fundos imobiliários que têm um ano aí rodando na bolsa, tá? A gente roda esses filtros para ter uma seleção de fundos imobiliários que sobra depois de aplicar eles, que são mais estáveis, mais líquidos e mais
seguros aí de escolher, tem dados rodados e validados há mais tempo no mercado. Daí a gente vai para o segundo passo, que é seguir os dois fatores para selecionar fundos imobiliários. Em quais são esses fatores? Primeiro fator, o fundo tem que ser um bom pagador de dividendos, e a gente olha para o dividend yield, para a mediana do dividend yield. E segundo fator, o fundo tem que estar descontado, ele tem que ter uma relação preço por valor patrimonial baixa. Quanto mais baixo, melhor nesse fator. Então a gente ranqueia primeiro por dividend yield, dá nota lá para o maior dividend yield nota 1, para o segundo maior nota 2, para o terceiro maior nota 3, ranqueia por PVPA, mesma coisa, soma as notas e aí sai nosso ranking de fundos imobiliários. E aí o que a gente faz? O próximo passo é investir, e investir de forma diversificada, comprando 15 diferentes fundos imobiliários e garantindo também, né, que a carteira dos nossos clientes não vai ser só de fundos imobiliários, ela vai ter outras classes de ativos, tá? E esse ponto é muito importante, eu vejo que muitas pessoas abrem mão da diversificação, o que é um risco muito grande e especialmente grande quando você segue uma estratégia quantitativa de investimento em valor. Por quê? Porque os fundos que vão sobrar depois desses filtros, depois desses critérios, eles não são populares. Eles são muito impopulares, para falar bem a verdade. São os fundos que ninguém quer comprar, por isso que eles ficam com PVPA baixo e com dividend yield alto. E muitas vezes eles ficam impopulares, sei lá, porque é um fundo monoinquilino, que o inquilino falou que vai sair e o fundo vai perder receita. Às vezes ficam impopulares porque os contratos deles são de curto prazo. Às vezes ficam impopulares porque a carteira é concentrada, porque o setor dele, sei lá, de agências bancárias, e a tese é que não vai mais existir agências bancárias ou não tantas quanto existem no futuro. Enfim, ficam impopulares. Às vezes o mercado vai mostrar que estava certo em deixar o fundo impopular e ele vai despencar. Às vezes não. Às vezes você vai aproveitar um bom dividend yield, vão vir notícias aí meio que na contramão do mercado, ou o próprio mercado vai perceber que bateu muito no fundo e o fundo vai performar bem. Daí numa carteira diversificada, você tende a se proteger desses riscos. E olha só que massa, como é que foi o retorno histórico da estratégia S-Rank, na linha azul desse gráfico. Foi bastante superior ao retorno do IFIX em todas praticamente as métricas, menos nas métricas de risco, de desvio padrão e de maior queda, né? Porque é uma estratégia, como eu falei, mais arriscada. E esses resultados aqui, tá? Eles não são a minha opinião. Esses resultados, eles são números, são dados, são testes. Você pode discordar da minha forma de enxergar o mercado, super normal discordar. Muitas pessoas que acompanham o Clube do Valor não seguem essa estratégia, você não pode discordar dos números. Beleza? E aí, quais são esses fundos que eu vou citar aqui? Eu acabei de explicar a origem da minha estratégia e como ela funciona, mas essa é uma das estratégias que a gente desenvolveu no Clube do Valor, porque a gente sabe que tem pessoas que preferem olhar somente para o preço por valor patrimonial, tem pessoas que preferem maximizar o dividend yield mesmo correndo mais risco, a gente sabe que tem pessoas que têm pavor de investir em fundos monoinquilinos ou monoativos. A gente conhece a galera com quem a gente fala, a gente lê os comentários dos vídeos, então a gente tem 4 diferentes estratégias aqui. A S-Rank é a principal, é quem a gente segue na gestão da carteira dos nossos clientes, porque a gente aqui, gestores, acreditamos que é a melhor delas. É que maximiza o resultado no longo prazo. Mas tem outras estratégias, como eu falei, que olham só para PVPA, que olham só para o dividend yield. E tem uma estratégia nova que a gente desenvolveu ao longo do ano passado, que se chama BBB, para olhar fundos que sejam bons, bonitos e baratos. Ou seja, que a gente olha o PVPA, que a gente olha o dividend yield e ainda assim a gente olha para a carteira do fundo e exclui os fundos que tem menos de 3 ativos e que um inquilino é responsável por mais de 30% da receita dele. E aí nessa lista aqui de 7 fundos, o que a gente fez? A gente pegou os fundos que estão bem ranqueados na estratégia S-Rank, no mês de fevereiro, que a gente investe para os nossos clientes e que ainda assim aparecem bem nas demais estratégias. Então são tipo os fundos que estão ali vigorando em todas as estratégias. Mas o que não garante que eles estejam lá entre os 15 primeiros das demais estratégias. Então entre os 15 primeiros da S-Rank. Beleza? E quais fundos são esses? Vamos lá. Fundo número 7, VGIR11, Valor RE13. É um fundo de papel, está na 15ª posição na estratégia S-Rank e a gente tem 2.695.000 reais investidos. É um fundo que tem um valor maior investido em relação aos demais que eu vou citar aqui, porque ele vigorou por mais meses na estratégia S-Rank. E aqui cabe um complemento. A lógica da estratégia é montar uma carteira dos 15 melhores, manter essa carteira por um ano e aí fazer o rebalanceamento. E esse fundo ele tá há bastante tempo na S-Rank, não à toa a gente tem aí 2.700.000 quase investido nele. O que é um pouco diferente do fundo número 6, que é o fundo Integral Bray.
IBFF11, que é um Fund of Funds, um fundo de fundos, que está na 11ª posição da estratégia S-Rank, e a gente investe R$221 mil, R$221.043 com 13 centavos. E aí é outro ponto interessante, né? Porque a lógica da estratégia é ter peso igual em cada fundo imobiliário. Porém, a carteira de cada cliente, ela vai ser montada no mês que esse cliente entrou, vai ser mantida por 12 meses. E tem gente que entrou mais recentemente, que foi quando este próprio fundo entrou na nossa carteira. Beleza? Então é importante deixar bem claro esse ponto aí do rebalanceamento. Bom, o quinto fundo aqui, né, é o sétimo, o sexto, agora o quinto, não sei porque eu tô falando de cabeça para baixo a parada, é o VBI CRI, um fundo de papel de código CVBI11, que está na 10ª posição da estratégia S-Rank. A gente tem R$544 mil investidos nele, ou seja, está mais meses aí vigorando na S-Rank. Diferentemente do fundo número 4, o RBR Private Crédito Imobiliário, Private Crédito Imobiliário, RBRY11, também um fundo de papel, na 9ª colocação da S-Rank com R$62.390. E como a gente está olhando aqui para fundos que estão na S-Rank e que não são filtrados pelas demais estratégias, que tiram fundos com menos ativos, etc., acaba sobrando um pouco mais de fato de fundos de papel aqui nessa lista, beleza? Terceiro fundo aqui é o XP Crédito Imobiliário, mais um fundo de papel, na 8ª posição da estratégia S-Rank, com R$236 mil investidos aqui na soma dos nossos clientes. Ainda no pódio, na 2ª posição, a gente tem o Ouro Invest Fundo de Fundos, um fundo de fundos que está na 5ª posição da S-Rank, está bem descontado, e investimos R$327.704,30. E antes de mostrar aqui o último fundo imobiliário, deixa eu falar o seguinte, tá? Eu citei que a gente tem uma série de estratégias de fundos imobiliários que a gente ensina no treinamento chamado Como Investir em Fundos Imobiliários, e você deve saber bem, nessa altura, que o Clube do Valor é uma gestora de investimentos, que o peso que a gente investe em fundos imobiliários é um percentual do total de ativos que a gente tem sob nossa gestão. A gente está passando aí de 300 milhões de patrimônio sob gestão. E eu queria te convidar para entender como a gente pode te ajudar com os nossos serviços, não com os nossos treinamentos. E para isso a gente desenvolveu um formulário rápido, o link vai estar aqui, tá? Você responde algumas perguntas e aí a gente explica como a gente pode te ajudar. E se você quiser, você vai lá e conhece melhor os nossos serviços para agregar aí na sua jornada como investidor, para você passar a investir com base em estratégia clara, com o nosso auxílio, com uma equipe fazendo o rebalanceamento da sua carteira, enfim, com todos os benefícios que tem aí ter a sua carteira gerida por um time profissional. Beleza? Dito isso, o primeiro fundo aqui da lista é o XP Properties, XPPR11, um fundo de tijolo, segmento de lajes corporativas, educação e hospitais, que está na 3ª posição da estratégia S-Rank e passa nos demais filtros. Nesse fundo, a gente investe R$1.364.671,77. Beleza? Mano, espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha entendido bem o racional aí das estratégias. Se você gostou, compartilha ele e clica aqui, vai lá, preenche o formulário para a gente conhecer melhor e para você entender como a gente pode te ajudar. Grande abraço e até mais.